Seja bem-vindo a mais um Cultive, que é nosso devocional em vídeo da Primeira Igreja Batista no bairro São João. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro ensinamento do Sermão da Montanha, que está em Mateus, capítulo 5, verso 3. Nós vamos fazer uma pequena sequência aqui das bem-aventuranças e nós vamos falar do capítulo 5, verso 3, da primeira bem-aventurança citada em um cultivo anterior. Falei sobre o início do Sermão do Monte, da oportunidade que Jesus tira proveito aqui para falar da sua palavra, para transmitir essa mensagem, ele observando a oportunidade, tendo a ele conteúdo, tendo vontade e vendo que existem pessoas que precisam e queriam ouvir os seus ensinamentos. Agora nós vamos ao primeiro ensinamento, que diz respeito à nossa vida espiritual. Se você puder, Mateus capítulo 5, verso 3, abra sua Bíblia para que a gente leia junto. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para que a gente possa entender essa bem-aventurança, primeiro a gente tem que compreender que tipo de relação ele está fazendo com a pobreza e com a riqueza. Se a gente for olhar por valores nossos atuais de forma muito direta, a pobreza naturalmente é uma coisa ruim. Ser pobre de espírito pode te remeter a pensar ser uma pessoa de pouco investimento em sua espiritualidade. Uma pessoa que não se dedica a crescer espiritualmente. Parece que esse é o pobre de espírito, mas não é. Não é essa pobreza de espírito que o texto está falando aqui. Não é aquele que investe pouco em crescimento espiritual. O pobre de espírito é aquele que é humilde espiritualmente, suficiente para admitir que precisa de apoio para o seu crescimento espiritual. É aquele que reconhece que a sua vida espiritual é falha, é decadente e que sem Deus não haverá condições de crescimento espiritual. Então a pobreza aqui, na verdade, é um ato de humildade. É aquele que se coloca numa condição de necessitado, de alguém superior, de alguém mais santo, mais justo, alguém que tenha mais conteúdo para oferecer espiritualmente para ele. A pobreza espiritual seria o oposto aqui da riqueza espiritual. E qual seria a riqueza espiritual? Seria a soberba, a autossuficiente. Aquele que se acha rico espiritualmente não acha que precise ler a Bíblia regularmente, nem ouvir pregações de pastores e líderes, nem participar de escola bíblica, porque ele se dá conta sozinho, porque ele não precisa de apoio nem de ajuda, ele é bastante independente ou se acha bastante independente. Esse é aquele que se refere, o texto seria o rico espiritual. Não é rico. Ele, na verdade, ele é soberbo, ele se auto-engana, porque ele acha que dá conta sozinho, mas não se apercebe, melhor dizendo, que a vida espiritual se dá primeiramente numa atitude humilde de dependência do Senhor. E a consequência desses bem-aventurados é o seguinte: deles é o reino dos céus. Ou seja, traduzindo, para aqueles que são espiritualmente carentes de Deus e precisam da presença de Deus, precisam do apoio de Deus, precisam do suporte de Deus, para esses que têm essa necessidade, eles têm o reino de Deus inteiro oferecido para suprir essa necessidade espiritual deles. Olha só que espetáculo de texto para a nossa vida. Nós que somos humildes ao reconhecer que precisamos de ajuda em nossa espiritualidade, teremos um reino de Deus eterno totalmente disposto para nos servir e para nos alimentar e para nos suprir. Bem-aventurado, ou como a gente costuma traduzir, felizes, muito felizes são os pobres de espírito, porque em sua humildade terão a abundância espiritual do reino de Deus. Como é que é a sua experiência de espiritualidade? Você acha que dá conta sozinho? Você procura caminhos pessoais, particulares, é orgulhoso em não precisar, em não achar que precisa pedir ajuda? Não seja assim, querido irmão. Haja na dependência, na atitude espiritual humilde de quem precisa de Deus, que precisa recorrer a todas essas ferramentas de apoio
a nossa espiritualidade, como cultive é para você, não é? Bem-aventurado esse que recorre a esses recursos para poder ter ainda mais de Deus provisão para crescimento espiritual. Vamos orar. Amado Deus, grandioso e eterno Pai, louvado seja o seu nome, porque o teu reino é reservado para aqueles que humildemente abrem o seu coração para do Senhor terem supridos as suas necessidades espirituais. Senhor, supre a nossa vida. Não queremos depender do nosso esforço apenas, não queremos depender apenas da nossa autossuficiência, queremos depender do Senhor, queremos depender daquilo que emana do Senhor para o preenchimento da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.